Iniciamos aí a nossa videoaula sobre a colonização portuguesa na América. E nós já estudamos que houve outros processos de colonização entre os espanhóis nas regiões andinas e no México. Essa colonização foi dada pelo processo de exploração, ou seja, perceber os materiais, as riquezas e levar para a sua colônia, como os espanhóis assim o fizeram, e a colonização de povoamento, que foram aqueles povos lá da Grã-Bretanha, a Inglaterra, que saíram com a missão de colonizar a América do Norte, na formação das 13 colônias, que deram origem aos Estados Unidos. E agora nós iremos perceber como se deu o processo de colonização da portuguesa na América. Como é que os portugueses colonizaram a América? Tendo em vista que eles estavam associados pelo mesmo ritmo intensivo e pelo mesmo processo religioso, o cristianismo católico, o processo de colonização se deu também pela exploração. Mas vejam, vamos observar aqui essa imagem que nos aparece muito bem em tela, onde nós temos dois povos distintos. Os primeiros povos são aqueles denominados de indígenas e os povos europeus em suas embarcações. Vejam só que ambos os povos estão atrelados por um processo de estranhamento. Os indígenas acham estranho esses povos que chegam nas embarcações com as suas vestes e os seus armamentos, e os europeus também, ao observar esses povos que estão ali, naquela região da praia, eles estão com poucas roupas, com armamentos muito primitivos, e isso causa um estranhamento de ambos os lados. Ambos os povos se assustam com essa nova visibilidade e com essa reconfiguração. Eu sou o professor especialista em História, Ricardo de Moura Borges, e nós iremos debater um pouco sobre esse processo de colonização portuguesa na América. Dos portugueses, ou seja, quando os europeus não chegaram, não adentraram essas terras, não descobriram ou não invadiram, nós tínhamos os povos tupi, né? E aí nós percebemos que eram povos totalmente diferentes, dados por duas partes distintas, duas raízes distintas, os macro-G e o G, e nós não podemos colocarmos todos no mesmo local como se todos pensassem da mesma forma, mas eles tinham diferentes culturas, diferentes línguas, e muitos povos eram rivais uns dos outros. Vejam, por exemplo, aí em amarelo, o povo G, né? J-E-G. Eles tinham um grande território e, consequentemente, eles estavam em conflitos constantes com os povos Cariri, por exemplo, com outros povos que ali nós podemos perceber no mapa. Vejam só a região brasileira, como nós temos hoje no mapa, e uma diversidade de povos, Tupi-Guarani, G, Aruaque, Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charrua, dentre outros povos. Não é à toa que nós temos aqui a cidade de Jaicós, tão próxima aqui da nossa cidade. E esse nome Jaicós é atribuído a um povo indígena. E esses povos, eles estavam em constantes lutas, em constantes brigas. Isso favoreceu muito bem também no processo de colonização. Os portugueses, ao chegarem nessas regiões, eles perceberam umas culturas, uma forma de vivência do povo que causou um estranhamento muito grande. Dentre eles, temos os rituais antropofágicos. Professor, o que é isso? Basta observar a figura. O que é que esses povos estão fazendo aí? Estão num churrasco. Eita, coisa boa, um churrasco. Mas se observarmos mais atentamente, esse churrasco tem pernas humanas, tem braços humanos, tem órgãos humanos. E isso, os europeus ficaram escandalizados. Que povos bárbaros, como fazem umas coisas dessas? E aí eles perceberam que era uma tradição, uma forma da cultura de determinados povos indígenas, lembrando que nem todos os povos indígenas são canibais, mas vejam só, esses povos eles acreditavam que ao comer a carne do mais forte, o seu poder seria assimilado pelos seus corpos, ou seja, tem uma pessoa mais forte, mais hábil, mais inteligente,
bastava matar essa pessoa e comê-lo, mas não era assim, eles não comiam a si próprios. Quando entravam em batalha e eles eram vitoriosos nessas batalhas, eles viam que existiam pessoas muito mais preparadas, que eram inimigos, que foram derrotados. Então, esses mais preparados, o chefe de outra aldeia, uma pessoa com habilidades excepcionais no arco e na flecha, ou então na espada, na questão dos portugueses, eles pegavam, amarravam essa pessoa, matavam essa pessoa e aí comiam as partes, comiam o cérebro da pessoa. Eles cozinhavam ou assavam, e assim eles acreditavam que ao comer o inimigo, eles assimilavam toda a inteligência, todas as habilidades que esses povos da América. Vejamos só aí, essa imagem trazendo o mesmo estranhamento. Os indígenas pensam, que povo é esse? Quem são esses que vêm nessas embarcações malucas, né, diferentes? E os portugueses também totalmente maravilhados ou espantados com aqueles indígenas que eles avistaram. Inicialmente, os portugueses não encontraram metais preciosos e tampouco especiarias, né? Primeira coisa foi perceber, será que tem ouro? Será que tem prata? Como é que eu vou me beneficiar desse novo território encontrado, já que aqui não leva a rota para as Índias? Lembrando que os portugueses queriam ir para as Índias para chegar a novas rotas de comércio, buscar as especiarias que eram tão caras naquele tempo, né? Pelas rotas para se chegar à Índia e à África. E aí eles perceberam que não haviam os metais preciosos. Então, de impacto, inicialmente, de 1500 a 1530, não existe essa necessidade de fixar-se nesse território encontrado, tendo em vista que ainda não há algo de valor. E quando eu coloco algo de valor, é o ouro, é a prata e as especiarias que eles tanto buscaram. Mas, quando começam a entrar nesses locais, nesses territórios, os portugueses percebem que os indígenas têm uma variedade na sua floresta, né? Na floresta da Mata Atlântica. E ali eles percebem a grande diversidade de pau-brasil. O pau-brasil é utilizado justamente para tingir tecidos. Basta vermos os livros de história na Idade Média, assim como os filmes, e vamos perceber que os reis, né, com a capa vermelha, os papas, os imperadores, todos usam aquelas roupas com muito vermelho. E o pau-brasil, na sua produção de tinta, traz um vermelho muito bonito. E isso traz, com certeza, o interesse dos portugueses ao extrair o pau-brasil. Mas a primeira pergunta que cabe é observar essa imagem. Vejam só, indígenas utilizando machados. Professor, já existiu um machado entre os indígenas? Provavelmente, gente, os indígenas, com o interesse de dominar as técnicas desses portugueses, dos europeus, eles fizeram uma parceria. Opa, eu te entrego aquilo que vocês querem, desde que vocês também entreguem aquilo que nós precisamos. Então, enquanto o machado é uma coisa que não é tão preciosa para os portugueses, para os indígenas é de alta precisão e de alto valor. Então, inicialmente, não existe uma escravidão indígena, existe uma parceria. E aí isso é chamado de escambo. A coroa portuguesa enviou expedições, vieram várias expedições para ver se tinham os materiais preciosos. Ao encontrarem o pau-brasil, houve-se a necessidade de extrair esse pau-brasil. Ao perceberem a grande quantidade de pau-brasil, se criou feitorias. E essas feitorias eram justamente locais, perto da margem do mar, né, das praias, onde os indígenas, em acordo com os portugueses, colocavam uma grande quantidade de pau-brasil. Olha, se eu te der aqui muitos pau-brasis, você vai poder levar para a Europa, e eu quero em troca o machado, o espelho, essas tecnologias que nós não temos. E aí nós chamamos isso de escambo e não de escravização, porque não tinha ninguém chicoteando os indígenas, era uma relação de troca.
E, além dos portugueses, os franceses praticavam escambo no litoral do Brasil, e isso incomodou os portugueses. Então, de 1500 a 1530, nós chamamos de período pré-colonial. Não houve a necessidade, praticamente, de se habitar nessas terras, porque os portugueses pensavam que os demais povos europeus demorariam muito mais tempo para desenvolver as técnicas, as tecnologias de navegação para poder se chegar nessas terras. De 1516 e em 1526, o governo português começou a enviar expedições. E aí o Cristóvão Jacques, ele é um dos que promovem essas expedições justamente para ir expulsando os franceses que estavam migrando, também procurando o processo de constituição da colônia, ou seja, de fixar-se nessas terras. Houve a criação das capitanias hereditárias. Professor, o que é capitania hereditária? Hereditário é que passa de pai para filho, de um para o outro. Então, como é que se davam isso? A doação a particulares do direito de administrar e tirar proveito econômico de imensos lotes de terra na costa brasileira. Então, o rei de Portugal, ele doava muitas terras, e aí você tinha total liberdade para poder agir como você quisesse. Houve consulta aos indígenas? Não. Os indígenas não eram vistos como pessoas no sentido dos europeus. Então, os europeus, eles tinham a necessidade da sua época de colonizar, de levar a civilização europeia e de sempre dominar as terras ali encontradas. Foram criadas 15 capitanias para 12 donatários. Então, teve 2 donatários que tiveram 2 capitanias a mais. As primeiras foram doadas por Dom João III, em 1534, a homens que tinham prestado serviço ao Império. E essas capitanias estavam regidas por meio da carta de doação e pelo foral. A carta de doação regulamentava a doação do cargo do donatário, ou seja, o que ele podia fazer nessas terras, e a foral fixava os direitos e os deveres, o que ele podia e o que ele não podia fazer nessas terras que eles receberam. Imagine que você é um português, você não tem condições de aumentar a sua economia em Portugal, e agora surgiu essa possibilidade. Então, muitos desses comerciantes ou dessas pessoas receberam essas capitanias. Com o passar do tempo, houve a necessidade da criação de um governo para institucionalizar essas terras recém-descobertas ou recém-invadidas, e aí nós temos 3 governadores gerais interessantes na nossa proposta de estudo. Dom João III escolheu a Bahia para a sede do governo geral. O primeiro governador foi o Tomé de Souza, ele chegou em 1549, iniciaram a disputa da terra com os indígenas, destruindo várias de suas aldeias e escravizando-as. Ou seja, não havia nenhuma necessidade de preocupação com os indígenas. A preocupação era de conhecer os territórios, dominar esses territórios, extrair todos os materiais, todas as riquezas e levar para a colônia, para Portugal, para a metrópole, Portugal. Fundaram a primeira capital do Brasil, São Salvador, em 1549, iniciou a construção de engenhos e a introdução do gado bovino que vinha de Cabo Verde. Então, nem o gado os indígenas não conheciam, e a construção de engenhos justamente para a fabricação de açúcar. Houve-se a tentativa de escravizar esses indígenas para eles manusearem a cana-de-açúcar. Trouxeram-se também, posteriormente, os negros africanos para manusear os engenhos de açúcar e também para conduzir na mão de obra escrava. Com os indígenas, houve sempre aquela resistência para que eles pudessem dominar esses engenhos. Nós temos o Duarte da Costa, de 1553, e o Mendes Sá. O Duarte da Costa foi o segundo governador do Brasil. Qual era a missão dele? Solidificar o domínio português, ou seja, adentrar ainda mais em novos territórios, combater os franceses. Lembra que os franceses, desde o início, já perturbavam os portugueses procurando para o Brasil? Também era catequizar os indígenas e esmagar sua resistência. Então, se o indígena quisesse aprender o cristianismo, tudo bem, você está
vamos te ensinar. Agora, se você também não quiser, era esmagar, trucidar, matar, dilacerar, dizimar os povos indígenas. Outro governador foi o Mendes Sá, de 1558 a 1572, empenhou-se em apoiar os jesuítas na tarefa de aldear e converter os indígenas e pediu reforços para combater a colônia francesa instalada no Rio de Janeiro. Essa colônia francesa, nós podemos perceber muito bem a atuação dela no filme Vermelho Brasil, onde os franceses, através dos puritanos, dos calvinistas franceses, tentaram adentrar ainda mais nas regiões brasileiras. Mas o Mendes Sá, ao pedir reforços para Portugal, onde seu sobrinho Estácio de Sá veio também, conseguiu conter essas lutas, e assim os portugueses acabaram dominando. Qual era a missão desses jesuítas? Nós sabemos aí que nesse período da modernidade está passando por muitas conturbações a Europa, principalmente a Reforma e a Contra-Reforma. A Reforma por Martinho Lutero, onde ele pregou as 95 teses contra a Igreja Católica, e a Contra-Reforma nós temos o papel dos jesuítas. O principal expoente, quem é? Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, ao ter uma percepção mística da realidade do cristianismo, ele começa a fazer expedições em diversas regiões, e aqueles que seguem a ordem de Inácio de Loyola são chamados de jesuítas, ou de soldados de Cristo. E qual é a principal missão deles? Difundir o cristianismo, converter os indígenas à civilização ocidental. Na compreensão da época, não era valorizar a cultura do outro, mas era perceber que a cultura do outro era inferior. Sendo assim, era necessário levar a religião predominante. Qual era a religião? O cristianismo católico, já que nós estamos falando dos padres jesuítas. Então, essas iniciações começaram no litoral, se estenderam para o interior, primeiro com os indígenas que estavam ali na região do litoral, próximos da praia. Com o adentramento dos portugueses, muitos indígenas fugiram para o interior, principalmente para a região amazônica, e os jesuítas, eles começaram a adentrar também nessas regiões com esse princípio missionário de levar a cristandade para os povos indígenas. Principalmente na região amazônica, como eu disse, se comunicavam na língua geral baseada no tupi. Então imagina só, você é português, padre, jesuíta, e aí você tem que aprender uma nova língua para poder catequizar esses indígenas. Então as primeiras Bíblias, as Bíblias foram traduzidas justamente na linguagem tupi, onde se era ensinado o Evangelho de Cristo, por exemplo. E os jesuítas também, eles incentivaram a prática do teatro. Por meio do teatro existe uma acessibilidade muito maior para se aprender determinado conteúdo. Imagine só, falar em latim ou em tupi sobre Cristo ou a sua crucificação é uma coisa. Encenar nas procissões, as chicotadas, perceber que alguém morreu pela morte dos pecados, a forma didática é totalmente diferente. Então eles valorizavam muito o teatro. Eram contrários à escravização indígena, os europeus eram a favor da escravização. Já os jesuítas, ao conviver com esses indígenas, perceberam que eles tinham alma, que eles eram seres humanos e eles não poderiam ser escravizados. E entraram em contato com os colonos, em contato no sentido de conflito. O conflito porque os colonos queriam colocar os indígenas como escravos, porque se eu tenho escravo, eu aumento a minha produção de trabalho do meu escravo e aumento os meus lucros. Já os jesuítas, ao valorizar o indígena, é totalmente contrário à escravidão. Jesuíticas, onde eram lugares grandiosos, comunidades, onde se tinham as escolas, se tinham as civilizações trazidas pelos europeus jesuítas, que eram colocadas aos indígenas. O indígena começava a falar, a entender o latim, a entender o mapa da Europa, a entender quem eram os europeus, quem era a sua cultura, quem era Cristo. Os indígenas realizavam o trabalho na agricultura, no artesanato e na pecuária. Então, houve uma assimilação de cultura,
tanto os jesuítas começaram a aprender com os indígenas, como os indígenas começaram a aprender também com os jesuítas. Cultivavam cereais, frutas, erva mate, extraíram drogas do sertão, cacau, baunilha, guaraná, plantas medicinais, madeiras e óleos. E aí também os indígenas, por terem habilidade com a mata, começaram a produzir mobílias, cadeira, mesa, já que os jesuítas estavam ensinando isso a eles, objetos de couro e esculturas de madeira. E esses objetos produzidos eram levados para a Europa, vendidos a um bom preço, já que o trabalho era muito bem feito, e a madeira também de alta qualidade. Isso fez com que esses aldeamentos indígenas ou dos jesuítas começassem a ficar visados pelos colonos portugueses, porque agora eles detinham muita. Então aí nós temos a nossa bibliografia, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, da Patrícia Braich, História dos Índios no Brasil, da Manuela Carneiro Cunha, História do Brasil, do Boris Fausto, um excelente historiador, e os documentários que nós disponibilizamos para aumentar ainda mais o processo de conhecimento da colonização dada pelos portugueses na América, onde nós temos aí o principal centro é o pau-brasil, porque houve-se a necessidade de extrair o pau-brasil. Quais foram as influências encontradas? E ainda mais, o processo de atualização. Os indígenas daquela época e os indígenas da época atual. E, por fim, nós disponibilizamos aí o canalzinho do YouTube, onde nós pedimos inscreva-se no nosso canal, aperte like ou dislike, e isso vai contribuir para a produção de novos vídeos. Então, até a próxima, bons estudos, façam as atividades e logo iremos apresentar novos vídeos no nosso canal. Um abraço e até a próxima!